Bom, nesse vídeo vamos fazer a correção da atividade de revisão e a primeira nos diz o seguinte: desenhe as linhas de campo, também chamadas de linha de força, no contexto das seguintes situações. Então, na situação A, nós temos duas cargas positivas. Então, o que nós sabemos é que quando duas cargas positivas estão nas proximidades, elas tendem a se repelir. Um dos motivos pelo qual isso ocorre é justamente pelo seu tipo de campo elétrico gerado por cada uma delas, que é um campo de afastamento. E esse campo de afastamento a gente pode representar da maneira como estamos representando aqui. Devemos representar bem aqui que essas linhas não se tocam e que elas devem estar sempre apontando para fora. Então essa seria uma representação aproximada aí da interação das linhas de campo para duas cargas positivas. No segundo caso, nós temos uma carga positiva e uma negativa. O processo é semelhante, só que como elas tendem a se unir, as linhas também se unem, por isso que aqui no meio a gente representa dessa maneira, lembrando sempre que o movimento é da positiva para a negativa. Lembrando que as linhas de campo são radiais. O que significa isso? Elas se distribuem sempre ao redor da carga em todas as direções, como raios de sol. Então a gente precisa representar tanto do lado de dentro como do lado de fora. Lembrem sempre, positivas sempre saindo, negativas sempre entrando. E por último aqui no campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme é aquele que nós temos uma placa positiva, uma placa negativa. Essas linhas de campo devem ser representadas como linhas retas que vão de um lado para o outro. Também sempre do positivo para o negativo. Linhas paralelas, ok? Então nós temos abaixo, temos as especificações elétricas de uma bateria e um carregador de smartphone. Qual é o significado das grandezas apresentadas? Aí nós temos já o primeiro exemplo aqui, que corresponde a esse valor de 6,1 watt-hora. Watt-hora é energia. Então aqui nós já temos essa parte. Vamos então ao que nós conhecemos nas nossas aulas. 3,7 aqui é o que nós chamamos de DDP. Significa DDP? DDP é o que popularmente é chamado de voltagem. Na maioria das vezes que aparecer um V, nós vamos ter essa DDP, que é a diferença de potencial, a voltagem. Então aqui também nós temos voltagem de modo semelhante. Outra grandeza muito comum é a que aparece com a letra A, como por exemplo aqui 0,3 amperes e aqui 1,5 amperes. Sempre que aparecer um A, vai estar indicando amperagem. Amperagem é uma grandeza de corrente elétrica. Nós temos também aqui mais uma voltagem de 5 volts. E para a gente só sobra essa outra daqui, que é uma que envolve ao mesmo tempo corrente elétrica e hora, que nesse caso seria carga elétrica. Nós ainda não vimos a definição de corrente e vamos estudar isso daqui de forma melhor depois. Mas por enquanto o mais importante aqui é reconhecer a presença da voltagem e da corrente elétrica sempre que aparecer esse A. Terceira questão aqui nos pede para explicar o funcionamento da gaiola de Faraday e do poder das pontes. Eu não vou fazer uma explicação sobre essa questão, basta que vocês leiam as pesquisas que vocês fizeram. Mas nesse caso daqui, lembrando que a gaiola de Faraday tem a ver com o que nós chamamos de blindagem eletrostática e o poder das pontas com o formato do material que acaba atraindo com mais facilidade outras cargas elétricas devido a ser pontiagudo. Aí para entender bem o funcionamento dos dois, tem que revisar a parte de condutores em equilíbrio eletrostático. A quarta questão é uma questão que envolve cálculo. Diz assim: uma carga elétrica pontiforme com 7,0 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então isto é a carga elétrica, ou seja, o valor de Q. Vamos colocar um Q minúsculo. 7 vezes 10 a menos 6 coulomb. É colocado em um ponto P do vácuo. Fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 2 newtons. Então aqui nós estamos falando de uma força elétrica, que nós vamos chamar de F,
equivale a 2 newtons para esse caso. Qual a intensidade do campo elétrico nesse ponto P? Então ele quer saber o valor do campo elétrico, que nós chamamos de E. O campo elétrico, ele é a força por unidade de carga. Então a gente observa aqui, para encontrar o campo elétrico aqui, basta substituir o valor da força, que nesse caso é de 2, pela carga aqui, que é 7 vezes 10 a menos 6, e fazer essa divisão, não é isso? 2 dividido por 7 vai dar aproximadamente 0,3, vamos colocar assim, e esse 10 a menos 6, a gente sobe aqui com ele positivo. Toda vez que tiver aqui embaixo negativo, ele sobe positivo e vice-versa. Então, quem será o campo elétrico? Deixando aqui na notação científica da forma padrão, será aproximadamente 3 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Quinta e última questão nos diz, na figura abaixo, temos uma carga pontiforme Q negativa no centro e ao seu redor algumas superfícies equipotenciais. Então essa carga daqui é negativa, é importante saber disso. De trás, estabeleça uma relação entre os potenciais em cada ponto da figura. Então nós temos aí ponto CD, EB, AF. Então vamos fazer como semelhante como está aqui. Ele começou do maior para o menor, então vamos começar também do maior para o menor. Lembrando que quanto mais perto da negativa, menor é o potencial. Quanto mais longe dela, maior. Então aqui os maiores potenciais são de A e F. Eu sei que VA é igual a VF. Só que esses daqui são maiores do que o VE e VB, que também são iguais. E eles também são maiores que o VC e o VD. Então nós temos que esses dois são iguais, esses dois são iguais e esses dois são iguais, e a ordem é: esses são maiores do que esse e esses maiores do que esse. Na carga negativa, quanto mais distante da carga, maior é o potencial. Por último, qual o trabalho da força elétrica para mover uma carga do ponto A ao F? A e F, se a gente notar aqui, estão na mesma superfície. Se estão na mesma superfície, esse trabalho tem que ser 0 joules, porque estão na mesma superfície, então não haverá trabalho.